noite de festa aqui, tomando a ceia. Eu quero tomar a ceia com todos os batizandos hoje aqui, os irmãos também aí depois, com as suas células, os parentes. Mas vamos compartilhar algo com você? Amém, irmãos? Queria que você fechasse seus olhos aí e orasse comigo no seu lugar. Olha, tem uma caneta perdida aqui, o Elias achou. Alguém perdeu da Samsung? É sua? Amém. Do Rodrigo. Bonita essa caneta, hein, Rodrigo? Puxa, obrigado. Glória a Deus, mano. Canetona bonita. Esses irmãos são muito abençoados. Deus vai derramar a bênção. Amém. Glória a Deus. Amém. Muito bom ter uns irmãos assim que são coração doador, né? Quem achou essa caneta? Olha que bonito. Tá bom. Amém, irmãos. Vamos orar então. Amém. Pega na mão do irmão do lado aí. Segura na mão dele. Oh Deus, e ore comigo junto, amém? Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que venha sobre a igreja agora a unção profética, o desejo do seu coração seja liberado sobre a vida de cada irmão aqui. Deus, venha a clareza daquilo que o Senhor tem para cada um e remove do nosso meio, Senhor, remove toda a distração, tudo aquilo que é impedimento de ouvir claramente a Tua voz. Tira de nós, ó Deus, e libera sobre nós a Sua vida, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, pedimos que o Seu amor esteja sobre nós e derrame sobre nós a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Só dar um recado, como está sem água, se você quiser água, os irmãos estão vendendo, acho que é R$1 a garrafinha de água ali. Não tem água no bebedouro. Então, se você não tem dinheiro, fala para o irmão que está do seu lado, você tem misericórdia da sua vida e compra uma garrafinha d'água, né? Fala, irmão, você tem misericórdia de mim? Compra uma garrafinha de água para mim. A palavra de Deus diz que aquele que dá um copo d'água para um profeta tem parte do galardão dele. Imagina uma garrafinha d'água. Amém? Eu quero pregar hoje, e assim, o que eu tenho no coração é de falar algo muito para aqueles que se batizaram e para aqueles que já caminham conosco, porque nós devemos entender que o propósito de Deus não é o batismo na vida de ninguém. Sabia que Deus não te fez para você ser um batizado? Porque se fosse isso, quem se batizou hoje podia morrer, já acabou, cumpriu o propósito. Me batizei, bate as botas, c'est la vie. Tchau, bye bye, vou embora, porque cumpriu o propósito de Deus. O propósito de Deus não foi criar você para ser um batizado. Fiz meu filho para ele ser batizado. E que propósito tem nisso? Que é que Deus, que estava no coração de Deus quando fez o homem? Deus, quando gerou o homem, né, fez o homem e a mulher, o que estava dentro do coração dele? Qual o propósito? Porque Deus não fez o homem do acaso. Ele não teve um dia, encostou no céu, que eu acho que não tem barranco, mas arranjou algum canto para encostar, falou, o que eu faço da vida? Ele falou, vou fazer o homem. Que vontade. Nossa, estou sem problema nenhum, vou arranjar um homem. Vou fazer um homem para me encrencar minha vida. E não foi o começo da encrenca de Deus ter criado tu. Porque nós damos trabalho para Deus, damos ou não damos? Você é um angu de caroço. Você, né? Você é difícil de engolir, fala para o irmão. Olha para ele e fala, é difícil de engolir você. Você dá muito trabalho para Deus. Para mim também, fala, para mim também. Deus não tinha problemas, irmãos. Deus estava muito bem. Ele estava sossegado. Deus estava dando um rolê no céu, voando. Ele vinha pelas águas e sobre as águas ele surfava ali, porque diz que o Espírito pairava sobre as águas. Então ele, não tinha, aí você não tem o que fazer, eu vou fazer um homem. E arranjou o maior problema da vida dele. Mas deixa eu falar para você, tem um propósito aí. Deus não arranjou um problema sabendo que você era um problema. Deus não arranjou lá então apático, falou assim, deixa eu criar um pouquinho de emoção nessa história toda, deixa eu criar o homem e a serpente, sabe? Deus não fez isso por mero acaso. Deus sempre teve e terá um propósito na sua vida, o qual eu quero hoje falar com você. Qual é esse propósito de Deus? E entender o seguinte, que o batismo, que simboliza a salvação do povo, que o primeiro batismo foi lá na época de Moisés, onde os primeiros passaram pelas águas, onde o mar abriu e o povo passou.
Ali foi o primeiro batismo, o primeiro símbolo do batismo. Antes dali, já em Noé, quando a arca passou pelas águas, olha só, uma família inteira sendo salva pelas águas, através das águas pela arca. A arca simboliza a igreja. E aí, mais à frente, Moisés levando o povo passar pelo mar, e aí o mar abrindo, passando pelas águas. Em 1 Coríntios 3, de 10 a 21, diz lá então, que é pela sã consciência, declarando que Cristo sim, Ele morreu e ressuscitou para perdão dos nossos pecados, com base no arrependimento, você recebe então a vida eterna, porque os seus pecados são perdoados. Mas é só isso? Porque se fosse só isso, pronto, eu batizei, você batizou, fecha as portas, acabou, bora. E vamos esperar a morte chegar. Deus tem um propósito maior. Fala para o seu irmão, Deus tem um propósito maior. Deus tem um plano, fala. E para aqueles que se batizaram, vocês agora adquiriram a base legal para cumprir esse plano. Por exemplo, Deus, nós ilustramos assim nos livros, o pastor Luiz usa muito essa ilustração, que é como se uma mãe falasse com o filhinho: nós vamos no shopping hoje, filhinho. Aí ela vai lá e prepara o filhinho, põe a roupa mais arrumadinha, deixa ele lá bonitinho para dar uma volta no shopping. E a hora que ele vai sair de casa, ele trupica e cai numa poça. E ele se sujou todo. E aí que ele se sujou todo, ele não pode mais ir para o shopping. Aí a mamãe pega ele e fala assim: vamos lá tomar um banho. E dá um banho nele, troca a roupa dele, coloca a roupa nova. E depois que ele tomou um banho, está preparado, pronto. Não tem mais que ir. Tem que ir para o shopping. Então o propósito da mamãe ainda é ir para o shopping. Aí leva a criança para lá. É a mesma coisa. A salvação, a nossa salvação, o batismo, a salvação, ela é simplesmente uma lavagem que nós damos no nosso corpo espiritual, reconhecendo quem Deus é de verdade. E agora nós vamos em direção ao propósito de Deus. Amém? Então, entendendo isso, você precisa decifrar qual é esse propósito, para a tua vida ter sentido, para você não ser um crente meia boca, que vai só sentar nessa cadeira e achar que você cumpriu o teu propósito, achar que está o suficiente, o que eu estou fazendo, tá, é isso mesmo que eu quero, chega. O que eu tenho que vir bater meu cartão? Já não bati meu cartão, pastor? Pastor, até paguei a mensalidade da igreja. Pronto, não tem que fazer mais nada. Agora tem que ficar encostado, pastor. Agora, o quê? Fazer curso de maturidade. Para quê? Pastor, mas eu já venho de domingo. Para quem na célula de sábado, de terça, de quinta, de sábado? Eu já vou no culto. Para que eu preciso? Veja, o propósito de Deus não é te salvar. O propósito de Deus não é que você seja salvo. Ser salvo faz parte para poder conquistar o que Deus quer, porque Ele é base legal para você cumprir o chamado de Deus. Somente aqueles que são chamados e escolhidos vão cumprir o propósito de Deus. E o batismo é um selo. O batismo é uma marca que nós levamos. Amém, igreja? É por isso que eu queria falar um pouquinho disso. Mas o propósito de Deus está na palavra dele, quando Ele libera as primeiras palavras ao homem. Isso está lá em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, o livro do início, capítulo 1, verso 26, 27 e 28. Vamos abrir aí. Olha só, acompanha comigo aí, ó. Gênesis 1, 27. Criou, olha, todos acharam? Esse livro é muito fácil achar, amém? Se você ainda está procurando aí um livro, dá a dica que é o primeiro livro da Bíblia. Lá no primeiro capítulo, diz assim, ó: criou Deus, pois, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus, olha só, e Deus abençoou. Fala, Deus os abençoou. Logo depois de fazer o homem, Deus os abençoa. Quer dizer, deposita algo sobre a vida deles, dá um propósito, dá sentido, dá significado. E ele fala assim, Deus abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra.
O propósito de Deus foi liberado aqui, irmãos. Deus quer que você seja fecundo. E ser fecundo, não seja cabeça quadrada, que é só fazer filho. Ser fecundo é, além de fazer filho natural, é ter filhos espirituais, fazer discípulos. O propósito de Deus quer que você gere, que você tenha a capacidade de gerar, não uma vida apática, parada. Se nós fôssemos uma igreja onde só o pastor e a equipe fizesse tudo, e a igreja não se mobilizasse para nada, nós estávamos fora do propósito de Deus. Porque o propósito de Deus é que cada um gere. Deus depositou no teu DNA, está no seu sangue, gerar. Você está me ouvindo? E às vezes nós somos encostados, apáticos. Sexta-feira, minha queridíssima, ilustríssima, amada, toda empipocada, alérgica, né? Cataporense. Não é catapora não, fiquem em paz. Isso daí é alergia, não sei do que. Mas ela foi ministrar lá na igreja a recomeçar em Cristo, dos irmãos nossos. E irmãos, eu falando com o pastor de lá, e ele está querendo uma aproximação, que ele tem uma amizade com a Casa da Bênção, assim, uma cobertura, que não é tanto cobertura, mas ele queria algo mais sério. E a hora que eu comecei a falar com a nossa pegada, ele falou: pastor, se eu fizer isso aqui, eu acabo a igreja. Eu falei: irmão, tem que compartilhar conosco, cada um de nós tem que funcionar. É fato que muitos não vão caminhar junto. Eu vou falar para você que todos que entram aqui ficam, não ficam. Por quê? Porque nem todos têm um chamado no coração, um entendimento, porque chamado todo mundo tem, é propósito, de que você nasceu para governar, você nasceu para subjugar o diabo. A palavra de Deus diz o seguinte: que o diabo está debaixo do teu pé. A Bíblia não diz: o diabo está debaixo do pé do pastor, o diabo está debaixo do pé do Elias. O diabo está debaixo do pé da igreja, dos nossos pés. Está aqui, ó. Levanta o seu pé e faz, está aqui, ó. No 3, 1, 2, 3, está aqui. O diabo está aqui. Quando a igreja, irmãos, você acha que o diabo tem medo quando você ora? Você acha que o diabo tem medo quando você adora? Você acha que o diabo tem medo quando você lê a Bíblia? O diabo tem medo quando você funciona, quando você se entende que você é igreja, e você anda no propósito, com aliança, com integridade, com lealdade, e você é uma arma ofensiva nas mãos de Deus. Aí o diabo treme de você. Enquanto você é um crente calado, que fica sentadinho, só ora, ó Deus, só bate o seu cartão, mas não tem uma vida ativa, de dar o seu coração, de edificar algo, de ensinar os outros, de ajudar os outros a crescer, você não é uma ameaça. Jesus, quando atravessa o mar, entra em Decápolis e vem um demônio gritando e falando: ó, filho de Davi, que viesses nos atormentar. A igreja atormenta o inferno. Jesus estava ali fazendo discípulos, e aquilo atormentava o inferno. Nós temos que entender que a sua posição unida de igreja, posicionada, funcionando, crescendo, liderando os seus irmãos, levando os seus irmãos a liderarem também. Esse é o propósito de Deus, que Ele diz lá, ó: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, e diz ainda: governai e dominai. Você nasceu para dominar. Você está me ouvindo? Vou dar exemplo disso. Quando a enfermidade começa a assolar a sua casa, o que você faz? Você levanta e fala: chega, basta, não aceito. Ou você começa a tremer: ai, que será que é isso? Vamos no médico. Ai, não, liga para o pastor para orar por mim. Pastor, olha, eu estou numa prova, estou tribulado. Irmão, você pode estar tribulado, você pode estar passando uma luta, mas eu quero dizer algo para você: você tem autoridade para liberar a voz de cura sobre toda enfermidade. Quando os negócios não estão dando certo, Ele falou: governa, irmão, governa, se posiciona, sabe, se ajusta, se alinha, faz as coisas. Quando você nasceu para governar, não é o mundo que determina se você vai ali ou aqui. Quem já falou que você vai é Deus, e se Ele falou, creia e faça a tua parte, porque você vai chegar lá. Você está entendendo? Agora a gente vive encostado, vive escorando, achando que não, isso não é para mim. O Deus colocou no teu DNA. Governe, irmão, governe. A palavra de Deus é: Ele não te colocou como cauda, e sim como cabeça. Você nasceu para ser um líder.
Você nasceu para estar à frente. Você nasceu para fazer a tua parte. Essa história que é só o pastor que faz é a história do inferno, o modelo tradicional que muitas vezes tem roubado a expressão da igreja. Cada crente é um ministro. Nós somos membros de um só corpo, onde cada um tem as suas funções específicas, e quando todos funcionam, o corpo anda, caminha e vence. Então todos nós temos uma participação nisso. E achar que não, que é só para eles, que é só para uns. Eu fiz o apelo lá depois da pregação da Poli, e falei assim: aqueles que querem ter um coração para ser pai espiritual, venham aqui que nós vamos orar. E eu senti uma unção naquela hora. E sabe quantos vieram? Acho que meia dúzia. Eu fiquei pensando com isso. Não entenderam o propósito de Deus, que nos chamou para ser ativo. Se você não quer ser ativo, é porque você é preguiçoso. É porque você não quer servir os outros, você quer só ser servido. Você quer ter uma vida que venha a nós. Irmão, nós temos nesses dias e nos anos que nos esperam a nossa oportunidade de definir que posição estaremos daqui para a eternidade. Onde você quer se sentar? Quando a mãe de Tiago e João se aproxima de Jesus, juntos os discípulos falam assim: Senhor Jesus, quando entrares no teu reino, prepara um trono ao teu lado para os meus filhos. O que aquela mulher estava pedindo para eles? Estava falando o seguinte: Jesus, dá autoridade para os meus filhos, deixa ele reinar contigo. Aquela mulher tinha a visão do reino. E aí quando você entra na igreja, qual é o seu coração para ter uma cadeira ao lado do Senhor? Você não se envolve com nada. O próximo passo para os irmãos que passaram pelo batismo não é só o batismo, agora é terminar a consolidação, aprender os princípios da fé, aprender a Bíblia, conhecer mais a Bíblia, e depois fazer o curso de maturidade para crescer, para aprender coisas mais profundas, e depois aprender a ser um líder. Vai fazer o curso de treinamento de líderes, e depois tem que liderar a célula, e tem que fazer discípulos, e depois vai fazer outros líderes, vai ser um discipulador, e depois meu irmão, você quer pastorear? Porque tem espaço sobrando. Você quer estar à frente? Porque nosso coração é te fazer crescer. Nós vamos tomar essa baixada, nós vamos conquistar esse litoral todo. Você está me ouvindo? E a semana aqui nós vamos definir o sítio lá. O terreno está já mandei um valor para ele, e ele falou: formaliza para mim. O Robson já está com o projeto quase pronto, e pelo menos já falei com o pastor Gilberto. Ele falou: é bom, pode comprar, é bom, nós precisamos comprar mesmo isso aí. Vamos comprar então lá 350 por 17 mil metros quadrados, em nome de Jesus. Só não sei como vou pagar. Isso é um detalhe que é nosso. Isso não é um problema de Deus, é um problema nosso. Porque só basta você falar assim: eis-me aqui, Senhor. Aí Deus, opa, teu irmão querendo abençoar lá. Aí Deus fala assim: ó, os anjos que levam os tesouros, canaliza naquele irmão lá. Aí cai aquela, que o irmão não consegue nem ficar de pé, aquela chuva de bênção. Aí o outro do lado fala assim: nossa, irmão é abençoado demais, né? Nossa, irmão, nem hora as coisas acontecem, toda hora tem um testemunho. Aí você vê o irmão vindo aqui, ó, fiel. Fala: pastor, pode contar comigo. E outra, eu vou precisar levantar aqui os fiéis para esse compromisso do sítio. Nós temos que vai ter uma parcela de R$1.000 mês. Então eu preciso dos valentes, amém? Pois os líderes vão conversar com aqueles que quiserem. Até aproveitando, você quer participar disso? Você vai conversar com o seu líder e falar: quero que conte comigo. Eu vou, além do que eu faço de oferta e dízimo, eu quero ajudar na compra lá do terreno, amém? Aí nós vamos, quem sabe R$100 por mês, já fecha essa quantidade, que Itanhaém vai ajudar. Só que nessa hora nós vamos depositar a entrada aqui, 15 mil de entrada, e mais 15 mil em R$1.000 por mês, R$30.000, 17 mil metros quadrados lá. Então 15 mil vamos dar de cara. Aí temos que recuperar isso. Itanhaém também vai ajudar, e vai ser o sítio da Vinha Beach. Aleluia. Oh Deus, vai ter piscina, vai ter um monte de coisa gostosa lá. Irmãos, tem uns negócios muito jóia para contar para você. Se você tiver fé e andar comigo, você vai ver, amém? Mas eu queria dizer para você que então isso só vai ser possível se tiver uma igreja de líder, se tiver uma igreja que realmente governa, que não olha para a situação e se acomoda, que fica calado, que não fica olhando para as coisas que estão erradas e fala assim: é assim mesmo, não muda. Muda assim, irmão. Se você orar, se você buscar Deus, andar no princípio de Deus, e você tiver fé, até as águas se abrem para você. Amém? Então veja,
Nós temos esse DNA que Deus depositou em nós para liderarmos, mas nem todos fazem essa escolha. Interessante que Deus sempre espera uma escolha nossa. Ele não vai pegar na tua mão e fazer você fazer as coisas. Ele não vai falar, não, é você, Taylor, vem cá, pega. O Taylor é uma marionete, que Deus vai lá, estende, e vai, não, agora aqui a mão, não, Deus espera uma resposta nossa. Nesse mesmo episódio, logo depois que Deus determina o propósito de Deus, fala para o homem, eu quero que você governe, que você lidere, eu quero que você controle as coisas. O homem vai lá e peca. Deus põe um jardim, no jardim ele coloca toda sorte de árvore, e pôs uma que o homem não podia comer. Vem cá, você que é um bom pai, se tem lá um vidro de veneno aberto, você vai colocar esse vidro na onde? Onde você vai guardar o veneno na sua casa? Junto com os remédios? Você vai guardar o veneno lá na geladeira? Você vai colocar do lado do copo ali do leite? Do suco? Alô? Não, onde é que você vai guardar o veneno? Bem escondido, né? Bem mocosado, lá no cantinho, com os negócios bem escondidos, onde ninguém alcança, não é assim? E Deus fez isso. Deus pegou aquela árvore, que era árvore que era proibido comer, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e não pôs no cantinho. Ele não pôs debaixo de uma pedra, ele não pôs lá no pináculo, no Monte Everest. Lá em cima, a árvore está lá, uma árvore sozinha. Deus pôs no meio do jardim. Meu Deus, que pai que é esse? Que deixa o mal do ladinho. Porque Deus espera que você tenha um coração obediente. Sabe, irmãos, Deus podia ter removido aquela árvore de lá, não podia? Não podia ter quebrado esse galho? Alô? Vocês comeram dessa árvore ou não? Comeram, sim. Não foi você, né? Foi o teu primeiro pai lá atrás, Adão, lambão, que aprontou um montão. E você está aí, agora salvo por Jesus, acabou essa história de reprovado. Amém? Porque olha só o que diz esse texto aqui, ó, Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Por um homem todos pecaram, e por um homem todos estão salvos também. Jesus Cristo, o segundo Adão, como diz as Escrituras, ele nos lavou de toda condenação, e para aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, não há condenação que possa te impedir de experimentar a novidade de Deus. Você está ouvindo? Fala para o seu irmão, você é livre, irmão. Ele morreu para que você viva. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. A morte, Ele morreu a nossa morte, para vivermos a sua vida. Não era esse cântico que dizia? Eu amo esse cântico. Morreu a nossa morte, para vivermos sua vida. Nos trouxe grande salvação. Aí aquele coral que fala assim, ó, Hosana, as irmãs, Hosana, as irmãs, Hosana ao nosso Deus. Mais uma vez os homens, ó, Hosana, as irmãs, Hosana, Hosana ao nosso. Agora bem forte, bem bonito, para louvar ele. Vai lá de novo. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Deus.
A Ele a glória, o louvor para sempre, sempre. Amém. Diz Jesus: se você não abrir a tua boca, as pedras cantarão. Você lembrou Marina da época do Inário? Mas essa música é os primórdios do avivamento, irmãos. Década de 80, de 90. Oh Deus, Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor. Me trouxe um novo do coração, pois morreu a nossa morte para vivermos. Ele morreu a nossa morte para a gente viver a vida dele. Você está ouvindo? Ele morreu, você que devia ser crucificado. É você que devia ser preso naquele madeiro e morto ali, traspassado. Mas Ele trocou de lugar com você. E você hoje está aqui livre para realizar as obras que Ele realizou. Aleluia! Glória a Deus! Tem alguém aqui digno de dizer glória a Deus? Aleluia! O Osmário sempre motiva. Abra aí Hebreus 9, verso 19. Caminhando. Olha só. Olha o propósito de Deus providenciando as condições para que você possa cumprir então aquilo que Deus tem para a tua vida. O sacrifício de Cristo foi necessário. Alguns dizem: quem matou Jesus? Foi quem que matou Jesus naquela época? Foram os homens, sim. Mas que tipo de homem? Foi que povo? Foi o judeu? Foi os judeus que mataram? Foi lá que foram levar Jesus. Quem foi levar Jesus lá? Foram os judeus. Foram os principais na sinagoga lá, que foram levar porque Jesus falava que ele era o filho de Deus. E eles falavam: isso é blasfêmia. E aí levaram perante Pilatos lá. Foi lá, Caifás, um dos principais, e levou ali Jesus. E ali eles começaram a falar: crucifica-o. Quem estava ali gritando crucifica-o? O povo que foi o quê? Curado por Jesus. Muitos ali foram abençoados, estavam ali na multiplicação dos pães, receberam os pães no Sermão do Monte. Muitos ali viam os milagres que Jesus fazia, e ali naquele mesmo tempo estavam lá: crucifica-o, crucifica. Você já parou para entender isso? Que o mesmo povo que recebe as bênçãos era o povo que estava crucificando Jesus. Então foi esse povo que matou Jesus? Não foi também. Quem é que matou Jesus? Foi Deus, irmãos. Que João 3,16 diz assim: que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele que deu o seu Filho. Foi Deus que escolheu que Jesus morreria. Foi a vontade de Deus. Tanto é que Jesus no Getsemane disse: Senhor, se possível afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E ao orar 3 vezes, 3 vezes diz convicção, diz certeza, convicto da vontade de Deus, do Pai, Jesus se levanta e fala: estou pronto. E foi ali imolado como um cordeiro. Mas esse texto de Hebreus diz o seguinte: olha, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos, segundo a lei, a todo o povo, tomou o sangue de bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e isopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Fala: segundo a lei, todas as coisas se purificam com sangue. E olha só: e sem derramamento de sangue não há remissão do pecado. Não há remissão. É necessário que se derrame sangue. Olha só o que diz mais, verso 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios. Mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios a eles superiores, né? Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para
comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como um sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos, como um sangue alheio. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. E assim como os homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para salvação. Todo ano, irmãos, o povo no Velho Testamento, naquela época, todo ano, pegava lá o senhor da casa, o cabeça, o pai, o chefe do lar, pegava o melhor cordeiro e ia imolar o cordeiro, e aquilo chamava, holocaustos, para remissão de pecado, e eles ali colocavam as mãos sobre a cabeça do cordeiro, e ali ele transferia o pecado da família, e ele imolava o cordeiro, e o sacerdote aspergia o sangue, e oferecia, separava as partes, a gordura, cada parte, e oferecia o sacrifício. Todo ano, era um hábito, para perdão de pecados, o pai da família ia lá e oferecia o sacrifício. Por que fazia todo ano? Porque era um sacrifício que no dia seguinte que ele oferecia, ele ia lá e tropicava. Aí ele falava, puxa, se fosse hoje o dia, eu estava limpo, agora pronto, acabei de oferecer o sacrifício, pisei na bola de novo, e no ano que vem, toca eu de novo, com o melhor do cordeirinho, e lá apresentar para Deus. Todo ano o povo fazia isso. Por quê? Porque é o pecado que faz separação entre o homem e Deus, e o homem tinha que ir lá então entregar essa oferta, que era uma oferta para remissão de pecados, era um sacrifício para perdoar os pecados da família. Aí Jesus falou assim, todo ano não dá, vou fazer o seguinte, eu sou o Cordeiro de Deus, que enviado por Deus vou tirar o pecado do mundo, e ele se fez Cordeiro, e se entregou por nós. Então esse projeto de Deus, de enviar o próprio Filho, é porque estava escrito que sem sangue não há remissão do pecado. Então o sangue de alguém da mesma espécie, alguém que foi formado da mesma maneira, que passou pelas mesmas dificuldades, que venceu, sem mácula, sem pecado, se entregou, para falar para você, que você hoje é livre para ter uma vida de liberdade mesmo e experimentar o melhor de Deus. Você está me ouvindo? Então veja, e aí nós entendemos que esse processo todo foi para que nós possamos realizar as obras que Ele fez, porque Cristo Jesus, Ele nos ensinou um caminho diferente, um caminho de experimentar a graça, a misericórdia, o perdão que já foi conquistado, e de andar um caminho de vitória todos os dias. Olha, Mateus 11, verso 12, eu estou lendo um pouquinho mais Bíblia hoje, eu queria que você pudesse me acompanhar, já vou encerrar, amém? Estou no finalmente aqui, hoje uma palavra rápida para você, que eu tenho a ceia. Tem gente que confunde ser batizado com reinar. Ser salvo e reinar. Eu sou salvo já. Uma coisa é você ser salvo, outra coisa é você reinar. Por exemplo, todo o sacrifício que Jesus fez na cruz, o que você pode fazer para substituir aquele sacrifício? Nada, e você não tem nem coragem para fazer alguma coisa. Fala, graças a Deus que Jesus veio no meu lugar. Senão, a hora que você falasse uma mentira aqui, eu tinha que arrancar a tua língua. O que você acha? Até que podia voltar. Essa época. Nós estamos na graça, fala. Se alguém pegasse algo da pessoa do lado, o que tinha que fazer? Ouviste o que foi dito? Olho por olho. Então a gente arranca a mão dele. Arranca a mão dele. Se fosse pego em adultério, o que faz? Não corta não, Ricardo. A gente apedreja até morrer. O Ricardo falou, corta. Não corta, irmão. A gente vai lá, bota na rua e apedreja
casca-pedra, morrer apedrejado. Você já pensou isso? Pensa que dor. Mas ele veio para pagar o pecado de todos, amém? E diz lá em Mateus 11:12, ó, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus, fala o reino dos céus, é tomado por, fala esforço, fala esforço, irmão, esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Tem gente aqui, ali, acolá, que acha que se já está de Jesus, está tudo certo. Eu acredito mesmo que está tudo certo, que você não vai para o inferno. Mas ó, você vai ser um comedor de paçoca só. Porque a picanha vai ficar para aqueles que servem a Deus e se esforçam. Olha, você acha que Jesus estava equivocado? Quantos aqui querem reinar com Jesus? Quantos querem reinar com Cristo Jesus? Então você que quer reinar, ouça aqui com a mão levantada. Se você quer reinar, aqueles que se esforçam se apoderam do reino de Deus. Então você que quer reinar, ouça-me aqui, vai ter que se esforçar. Vai ter que se esforçar. Você está me ouvindo? Esse negócio de não fazer nada. Pastor, eu já batizei. Tá, e aí? O que você quer? Agora me serve. Ok, quem serve aqui será servido no céu. Agora, o Senhor, Ele fala o seguinte: se quando falamos de salvação, se subentende que já estamos fazendo parte do reino de Deus, do reino dos céus, que é o reino de Deus faremos, tem duas diferenças. Por que Ele falaria? Porque a salvação é de graça, mediante a fé, amém? Você crê, tu bufe na água ali, está salvo. Sim ou não? Quem crê, confessa com a boca, eu creio. Quem? Vem cá, deita aqui. Salvo, livre. Só. Não vai mais para o inferno? Não, glória a Deus, aleluia. Mas só que é o seguinte, para reinar tem que trabalhar, tem que ter um esforço. O reino dos céus é tomado por esforço. Qual o esforço? O esforço de você fazer discípulos, por exemplo. Eu acho que não é fácil. Para manter esses 15 que se batizaram aqui, foi um sacrifício essa semana, irmãos. Era chicote estralando. Pá! Por que não fez ainda a lição de batismo com o irmão? Pá! E os irmãos tomam, e o Renan chega. Renan senta, aquele irmão chegou. Coitado, cansado, seminário, ficou até tarde aqui à noite ainda. Nem sei se ele veio para cá à noite, aqui na quinta, veio para cá. Aí ele chega cedinho com aquele... Renan, os jovens, quando vai ser, Renan? Ele, o quê, tio, pastor, avô? Fala, chamou até de vô. Falei, irmão, o reino é tomado à força. E liga lá e... Nossa, e teve gente que escorregou, não é, Nelson? Teve gente que escorregou aqui pelos dedos. Mamãe, não, vamos lá, vamos conseguir. Tem um próximo batismo chegando, amém, Eva? Amém. Mas olha, irmãos, é foco. E aí acabou, pronto, batizou. Ufa, aqui ó, vai atrás para fazer um anjo da guarda. Quando que é o anjo da guarda? Terça-feira, cadê? Lista, reunião, quarta-feira, reunião com o pastor. Meu Deus, que pressão. É isso, irmão, o reino de Deus é tomado à força. Se você quer ser alguém que Deus vai lembrar de você e vai colocar você num gabinete celeste para você trabalhar para Ele, você tem que entender que você tem que se esforçar aqui. Você acha que Ele te criou para viver 60, 70 anos, 80, 90, para alguns mais felizes ou infelizes, né? Para quem é casada com eles. Mas 90 anos e chega lá para não ter nada. Vai apresentar para Deus o quê? Ai, Deus, o que você ficou fazendo de domingo, irmão? Ah, Deus, estava muito calor. Olha o céu que estava. Todo crente merece a praia. Ai, Deus, justo no dia do sorteio do caminhão do Faustão, Deus, eu tinha mandado minha correspondência lá para a casa do Gugu, lá como chama lá o negócio do Gugu, da casa dele, lá se tem ainda, não sei se tem esse Minha Casa, Minha Vida. Não. Eu fiquei lá sentado no sofá, Deus, coçando o dedinho do pé, assistindo lá
Você que é batizado, que é crente, diz que é crente, mas passa o domingo assistindo televisão, descansando e não cultua a Deus. Olha, você não reinará com Cristo. Eu estou te dando um recado de cara. Só aqueles que se esforçam, irmãos. Só aqueles que pagam preço. Você vai entrar no céu? Vai, pensa numa festa. Eu vou dar uma ilustração boa para você entender. Pensa numa grande festa. E aí, Jesus voltou e está dando a festa. Ele fala assim para você: ó, presta atenção aqui em mim. Olha aqui, estou um convite para você, porque você fez muitos discípulos lá, seu Valdemiro, ajudou os irmãos, deu carona, né, Rafa? Deu carona, fez isso, estava lá, se pagou um preço. Ó, irmão, você é meu convidado de honra. Você está aqui, ó, convite para você. Ele pega o convite, põe a roupa dele, põe um paletó, corte italiano, sapato bico fino igual aqueles que o Teiro gosta, bonitão, ele todo ajustado, bonito, ó, tá no esquema, tá bonito hoje já, mas você vai vir de gala assim. Aí, vamos supor, isso não vai acontecer, porque o Rafa mas vamos supor que o Rafa só quis suas caronas, e ele não quis se esforçar para nada. Aí o Rafa falou assim: nossa, irmão, você não vai me dar carona hoje, não? Eu falei: eu posso até te dar, você recebeu o convite? Ele: que convite? O convite para a festa do Senhor. Hoje tem uma festa para toda a diretoria de Deus lá. Ele está estabelecendo um novo reino da terra. Então ele botou lá, a Dilma caiu do poder, o Barack Obama caiu do poder, né? Destituiu todos esses caras. Agora Deus vai restabelecer o reino no mundo. Você está dando risada, mas é justamente isso que vai acontecer. Porque ninguém vai morar no céu. Nós vamos morar aqui. O Éden não está lá no céu. Ou você viu Adão descendo de escada Magiros, cipó? Você viu Adão fazer isso? O que diz a palavra? Que Adão saiu e fechou o caminho. Então o Éden está na onde? Vai estar aqui. Não sei se é em Santos. Se for em Santos, ele está soterrado. Precisamos dizer, mas está aqui. Então é aqui o reino. E aí ele vai falar assim: mas irmão, mas por que será que eu não recebi meu convite? Fala: irmão, sabe o que é? É que você não quis se esforçar naqueles 30 anos, 40 anos que a gente caminhou junto. Você só quis minhas caronas. Você não quis, né, fazer um discípulo. Seus amigos, você não chamou ninguém. Você não quis liderar uma célula para ensinar as pessoas a ter um padrão de Deus, a ser uma bênção, e poder ensinar os outros que cada um pode ser um líder, porque cada um recebeu dentro de si o DNA de ser um líder. Quando ele falou sujeitar e governar, todo homem pode, ninguém está isento disso, porque já faz parte de nós. Aí ele vai ficar com aquela carinha assim, puxa. Aí o seu Valdemir, que é muito condolente, vai falar assim: não fica mal não, Rafa, eu trago uma coxinha para você. Ó, eu não quero comer coxinha passada, velha, fria, encharcada de óleo. Eu quero sentar na mesa com ele. Nós vamos dar uma aula, começa domingo agora de manhã, 10 horas a gente vai começar, 10h40. É a volta, o reino e a volta de Jesus Cristo. Vai durar metade da manhã de domingo, e no outro domingo inteiro. Então eu vou estar dando essa aula, que é a última aula do curso de maturidade. Já é a última aula já do curso de maturidade acontecendo. Então se você que não está fazendo o curso e quiser vir conhecer sobre isso, eu até vou dar uma colher de chá, vou deixar você vir, porque eu quero ver se tem algum vencedor aí. Amém? Então você pode vir e assistir a aula aqui comigo. Vai ser aqui no prédio aqui, às 10h40 da manhã tem essa aula, para todos aqueles que querem compreender o que é o reino de Deus, né? Como vai ser a volta de Jesus, porque Jesus vem para reinar por 1000 anos aqui, e você é convidado a participar com ele disso. Amém? Olha só, Mateus 16, verso 27, mais um verso e eu vou encerrar aqui. Amém, irmãos? Glória a Deus. Olha, não dê glória a Deus quando eu falo que vou encerrar. Sem entender errado, né? Fica vermelha, Lúcia. Aleluia. Oh Deus. Olha o que diz Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem, Jesus dizendo, há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um
conforme as suas obras. Essa vinda de Jesus é no arrebatamento, que alguns só ouviram falar. Quantos aqui já viram que um vai ser tirado, outro vai ficar? É um pouquinho de escatologia, que como vai ser o fim das coisas, o Armagedon. Mas antes disso vai ter lá a grande tribulação. E antes dela o marco é a retirada, a ascensão. Na realidade é o seguinte, o arrebatamento da igreja vencedora. Só que uns não vão subir, outros vão. Não são todos os crentes que vão subir. Tem crente que vai ficar para a grande tribulação. E eu, em nome de Jesus, não vou ficar. Nessa hora, irmão, eu não estou nem aí para você, ó, tchau. E eu não tenho nem, graças a Deus que eu não tenho nem direito de escolha. Porque na hora que você pensou, pum, sumiu. Fala que dois estão no campo trabalhando. Um fica e o outro atirado. Dois dormindo, um fica e o outro atirado. E essa palavra é para a igreja. Ele não está falando daqueles que não receberam Jesus como Senhor. Ele está falando da igreja. E aí ele vai julgar a cada um conforme as suas obras. E aí pergunta para o seu irmão: quais as obras você ainda vai edificar para Deus? Alô? Quantos querem ficar aqui nesse período? Cuidado. Se você tem dúvida, vem assistir a aula comigo domingo que vem. Aí você vai entender melhor como vai ser o fim das coisas. E na realidade que não é fim, né? Vai ser o fim para o inferno, que vai durar 1000 anos essa ordem toda. Nós vamos ensinar à luz da Bíblia isso para você. Mas olha, Jesus vai julgar você conforme as suas obras. Eu queria dizer algo para você. Hoje, diante dos anjos e de Deus, você que me ouve, você é indesculpável de falar que ninguém te avisou. Deus, Jesus Cristo, vai olhar os seus dias. Do batismo para trás, dona Deise, Ele pagou. Daqui para frente, Ele quer saber quais são as suas escolhas. É assim, Ele não se lembra dos seus pecados, mas Ele avalia as suas obras. O que você vai edificar? Você simplesmente foi alguém que se escorou, que não quis responsabilidade, lá no fora você é o melhor profissional, você faz com maior excelência, né? Eu fico olhando, meu filho fez um trabalho na faculdade aí que eu falei assim para Paulo, falei: Paulo, se ele trabalhasse assim na Guibor Engenharia, nós estávamos com todos os relatórios em dia. Mas ele correu atrás, ele fez acontecer e grava e não sei o que. Olha, eu fiquei olhando isso, só fiquei no pé dele porque ele largou o emprego de lado para fazer as coisas da faculdade. Mas está no coração dele, mas está errado, tem que dar conta. Mas irmãos, todos nós vamos prestar conta para Deus. Por exemplo, como você serve o teu chefe. Ou você acha que é só as coisas da igreja? Você vai lá, é uma anta trabalhando, e aqui você é o santo. Ai, meu pastor, como eu lidero o céu, meu relatório bonitão, ó, eu adoro a Deus, ó, tudo engomado. Chega lá fora, você chega atrasado no trabalho, você não serve, não faz o melhor para o seu chefe, tudo é feito assim, empurrado. Deus vai cobrar conta disso, você sabia? Você sabia? Então fala: ai, ai. A palavra de Deus diz: aquele que tem Senhor, faça ao seu Senhor como se fizesse a Deus. Então Ele vai te cobrar conta. Você tem que ser o melhor profissional. Você tem que falar inglês fluentemente. Hoje em dia é requisito isso. Tem que falar espanhol, né, Rafa? O Rafa teve um sonho hoje, hablando espanhol. Hola, cucaracha, llamo. Tem que falar o espanhol. Hoje é requerido. Tem que ser o melhor, tem que fazer a sua MBA, tem que fazer a sua pós-graduação, tem que fazer o seminário, tem que fazer o curso de maturidade. Ai, pastor, não tenho tempo. Se quer falar de tempo, vem conversar comigo que eu vou te dar uma lavada nisso. E quando eu era jovem, eu fazia faculdade, tinha grupo familiar na minha casa, era líder de jovens e tocava no louvor. E depois no final pregava ainda. Você está me ouvindo? Então ninguém tem desculpa. Deus vai cobrar você. Amém. E encerrando, fala glória a Deus. Paulo, até tu, ó Paulo. Você tinha que ver agora a cara do Paulo assim, ó. Glória a Deus. Está anotado aqui, irmão.
João 14, verso 9. Aleluia. Libera o teclado. Disse-lhes, 14 verso 9. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou junto para o Pai. Eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Eu queria dar ênfase no verso 12 que diz: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Quais foram as obras de Jesus? Jesus, Ele multiplicou pães quando o povo teve fome. Ele proveu alimento. Jesus curou enfermos quando havia enfermidade. Jesus acalmou a tempestade quando o mar se agitava para tentar fazer a nau naufragar. Jesus expulsou demônios. Os atormentados pelo diabo eram libertos por causa da voz de comando que Jesus liberava. Tudo que Jesus fez está liberado para nós. Você sabia? E com um detalhe: obras maiores faremos. É promessa dele. É promessa dele. E o que você vai fazer da sua vida? Hoje você definiu que se optou por Jesus, os batizandos, e vocês que estão aqui também creem em Cristo Jesus. E o que você quer fazer da sua vida? Como você vai investir? Como você tem investido nela? Olha aqui. Como é que você tem investido na sua vida espiritual? O que você quer ser lembrado por Jesus como? O que você quer ouvir dele? Quando ele chamar você pelo nome, porque ele vai te chamar pelo nome. Ele vai falar: Ariane. Aí você vai falar: eis-me aqui, Senhor, vem cá. Aí vai abrir um grande telão atrás de você, ó. E você, Jesus aqui, o telão atrás dele, e todo mundo sentado olhando você de pé aqui. E aí vai passar um filme atrás, com aqueles efeitos de filme velho, a tua vida toda. O que você gostaria que tivesse lá sendo publicado? Que você foi alguém que preferiu cuidar das suas coisas em vez de estender a mão para o irmão? Que você fez muitas coisas lá fora com excelência, mas para Deus você não investiu nada? Que você agitou, convidou, fez, levou, pagou, mas não tem um discípulo que não ensinou a verdade para ninguém? Muitos dali que você agitou, pagou, fez, levou, trouxe, ensinou, estão nas trevas, mas as coisas de Deus você deixou. O filme vai passar, só que nessa hora não vai dar mais para rebobinar e começar a gravar outra coisa em cima. Hoje ainda dá. Hoje você ainda pode tomar a decisão e falar o seguinte: Deus, eu quero mudar o tipo de filme que eu quero assistir lá na frente. Pode ser que você esteja querendo assistir um filme de terror lá, um drama, ou uma comédia. Foi um engraçado, aquele que tirava sarro de tudo, que só se divertia na vida, mas morreu sem deixar um discípulo para Jesus. Pegou toda a palavra que ouviu, às vezes dos seus pais, dos seus amigos, irmãos na fé, líderes, e jogou fora,
porque você só quis curtir um tempo legal, e você nem pensava que você não teria mais tempo. Você achava que tinha ainda todo o tempo do mundo, e de repente você acorda e está diante de um tribunal. Pois vai ser assim. E eu pergunto: que tipo de filme você gostaria que passasse? Qual o filme da sua vida? Às vezes nós ficamos insistindo sabe, implicando com irmãos, nós temos isso, irmãos, temos que estar mais perto, porque isso tudo é alimento para você mudar a sua história. As obras de Jesus foram abrir mão de si para que os outros pudessem viver. Ele abriu mão para que outros tivessem alegria e vida. Mas muitas vezes você acha que é porque você trabalha o dia todo, aí você não pode servir a Deus. Já ouvi de alguns irmãos assim: olha, eu trabalho o dia todo, você quer que eu jejue ainda? Você sabe que o jejum não é para mim, nem para Deus. O jejum é para você. É que se você tivesse consciência quem é esse Deus de verdade, e não fosse um religioso, fariseu, hipócrita, você se levantaria e entenderia que toda a tua vida está na dependência de Deus. Até quando a gente vai andar empurrando a nossa vida, achando que Deus está fazendo vistas grossas? Tudo bem, você vai entrar no céu, mas sentar-se à minha direita ou à esquerda, como disse Jesus, está preparado por aqueles que meu Pai determinar. E isso vai ser através das tuas obras. Esse pastor lá, nosso irmão da igreja que nós fomos, aí falou: se eu pressionar para liderar aqui, pastor, os irmãos aqui não aguentam. E eu falei para eles: mas eles só querem uma reunião, eles só querem estar presentes numa reunião dessa para cantar um corinho, ouvir uma palavra e ir embora. Nós somos gerados por Deus para isso. Tenho alegria quando eu trabalho, tenho alegria quando o timão joga, tenho alegria quando tem isso aqui, mas quando eu vou servir a Deus é um tédio, onde eu vou lá e... Sabe por que nós fazemos uma festa aqui? Eu sou mó bagunceiro, porque isso aqui é minha vida, porque eu me alegro com isso aqui. Eu tenho vontade de pular, de correr no meio dos irmãos aqui. Eu danço para valer, porque isso é uma alegria, servir a Deus. Às vezes lá fora as pessoas são tão intensas quando festejam, por exemplo, o álcool, enchem a cara e pulam e ficam com mulheres, com homens, fazem a bagunça. Aquilo é a intensidade deles. E agora quando é para Deus, eu tenho que ser o conservadorzinho. Olha, se você não me entender, você vai ser que nem Mical. Quando viu Davi entrando na cidade, ele abriu as portas da cidade e entrou dançando e celebrando e pulando. E Mical, que era a esposa dele, olha do telhado e fala assim: mas que vergonha, o rei dançando dessa maneira. E outra, ele arrancou a roupa, ficou só de cirola. Ele se despiu das roupas, e ele entrou sem roupa nenhuma e dançava. E a palavra que Davi dançava era, no certo, rodopiava. Ele dava umas rodopiadas no ar. Imagina alguém pulando e a arca andando e o cara na frente. Você teria coragem de fazer isso? Teria? Porque se você não tem, você nunca carregará a arca. É só para quem é louco, irmão. O convite é: seja um louco, seja um extravagante, libera o teu coração. Quando o timão faz gol, você pula, abre a janela e esgoela, não é? Abraça, beija o cara. Aí nós estamos aqui na igreja e fala: agora dá um abraço no irmão, dá um beijo no irmão, dá um beijo no pai.
Dá um beijo no, vem dar um beijo no pai. Aí lá fora, lá o Timão fez gol. Beija lá, o cara suado, suvacado, camisa toda lá, debaixo desse sol escaldante, aquele cheiro de cebola. O cara aí. Aí beija o irmão, cumprimenta o irmão com a paz do Senhor. Irmão, nós temos que mudar a nossa vida, mudar a nossa história de uma vez por todas. E eu queria dizer algo para você: nós estamos no caminho, isso é bom, porque enquanto eu tiver força e fôlego de vida, eu vou incomodar você até o fim. Mas eu vou ver uma igreja de verdade avivada, que busca a presença de Deus, que tem um coração consagrado e que faz discípulos. Amém? Fique de pé. Sabe, eu vou fazer um apelo aqui, meio bagunçado mesmo, porque tem bastante gente, não tem jeito. Mas, ok, se você está aqui, eu sei que você crê em Jesus. Se você considera Ele é filho de Deus, é verdade, eu creio nisso. Mas o convite hoje aqui, eu quero ver como é que nós vamos fazer, é que... Obrigado, querido. Depois podia pôr na geladeira. É que, quantos querem de fato reinar com Jesus? Então, eu não sei como que a gente faz isso aqui, mas quantos querem reinar com Jesus? Levanta a mão, só para mim ver e deixar Deus me dar uma revelação do que eu faço. Ó, só aqueles que querem reinar com Jesus. Eu vou orar por você nisso, mas você vai dar um jeito de sair daqui e vir aqui para frente, vai lotar esse negócio aqui. Pode empurrar as cadeiras, se for o caso, mas aqueles que querem reinar com Jesus. Isso. Eu quero reinar com Jesus Cristo. Saiu essa, irmã, puxa. Ajudem o Taylor, ajuda a Marina ali, Taylor. Isso. Aí vem bem para frente aqui. Pode vir mais aqui, Thaís. Vem ali. Vem cá, porque eu ainda não terminei o apelo aqui. Tem uma segunda pergunta para você. Todo mundo quer, né? Normal, isso é bom. Poxa, eu quero ter um reino. Olha, irmãos, eu gostaria de trabalhar na Secretaria de Obras de Jesus. Se Ele me permitir cuidar da parte da energia. Oh, Deus. Não, eu gostaria também de cuidar na regência. É que tem uns melhor que eu sei, mas puxa, eu gostaria. Deixa eu te falar algo. É muito fácil vir no apelo assim, ó. Eu quero, você levanta e vem. Isso é muito simples. Mas agora vem a segunda pergunta, que essa é difícil e eu não vejo. Nem o teu irmão às vezes vê, mas Deus vê. É quem de fato quer abrir mão da passividade espiritual, da vida de desistir das coisas, de não completar ciclos, de não ter um propósito, de fazer só do que dá, só do que sobra, para de fato entregar o seu coração para ser um vaso nas mãos de Deus, um instrumento de Deus, para que Deus possa usar você. Porque isso é fácil você responder: ah, Deus, eu quero entrar no teu reino. Como aquela mulher falou para Jesus: ó, Jesus, põe ele lá no seu lugar, põe um do seu lado, outro do outro. Poxa, Jesus não falou para ela: olha, uma coisa Ele falou: podeis beber do cálice que está proposto para mim. E os dois falaram: olha, eu posso, Jesus. Ele falou: bebereis do cálice, mas o assentar à minha esquerda e minha direita é para aqueles a quem Deus tem preparado. Olha, enquanto você serve aqui, trabalha para Deus, Deus está preparando algo para você. Deus está preparando algo para você. Eu queria que você entendesse isso. O apelo aqui na realidade é só ilustrativo, porque é amanhã que você vai dar essa resposta.
Puxa, amanhã você vai ter oportunidades, por exemplo, de falar do amor de Deus, de ver pessoas que estão lá se entregando às coisas erradas, e você ser um canal de Deus para resgatar. Eu quero saber o que você vai fazer. Qual vai ser a sua atitude e a sua decisão? De falar a verdade, de fazer escolhas sábias, de proteger. E sabe, Deus levantou a célula como um canal dele para isso. Olha, irmãos, eu acho que cada um cultua a Deus da maneira que quiser. Nós não fazemos células porque é moda. Nós fazemos célula, escuta aqui, porque a célula é o modelo como Jesus trabalhava. Você sabia que Jesus tinha uma célula? Sabia? Teve lá, quem foi anfitrião já da célula de Jesus? A sogra de Pedro. Até a sogra de Pedro foi anfitriã da célula de Jesus. Teve outro, Zaqueu. Zaqueu foi anfitrião da célula de Jesus. Quem mais? Simão, Mateus. Quando Mateus se converteu, foram todos para a casa de Mateus e chamou os amigos e familiares. Fizeram um evento ponte. Nós fazemos evento ponte. Jesus também fez evento ponte. Jesus fez conferência? Fez conferência. Quando ele pôs os 5.000 lá no monte, e olha que não tinha nem instrumento, e tinha uma acústica ambiental ali fantástica, porque ele falava e todos ouviam. Olha, e a nossa nessa conferência que vai ter marmita lá para os irmãos, e tinha lá uma marmitinha, era pão com peixe, era um macfish, estava lá Jesus servindo, fazendo a conferência dele. Então Jesus estava em ambientes maiores, reunidos. Ele ia na sinagoga, ele desenrolava o rolo, orava lá. Um dia ele estava em Lucas 6 dizendo assim, ó: o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu hoje. Ele diz, hoje essa palavra se cumpriu. Olha, Jesus também se reunia nas reuniões maiores, e ele também se reunia na célula. Mas também teve momentos que Jesus se reuniu como nós fazemos, que é o discipulado. Ele chegava, ó, Pedro, Tiago, João, vem comigo, que nós vamos até ali orar. Vem comigo, só vocês 3. Os demais ficavam olhando e ele saía com os 3. Eu acho que era Jesus e seus 3 líderes em treinamentos. Por isso que a gente que quer ter na célula, cada célula 3 líderes em treinamento. É Pedro, Tiago e João. Mas pastor, eu vejo às vezes tantos problemas acontecer na célula, e Jesus também não via. Jesus viu incredulidade. Jesus viu manifestar capeta lá. Jesus viu gente incrédula, gente perseguindo ele. E outra, na equipe de Jesus tinha um traidor ainda. Tinha Judas lá. E mesmo assim ele fazia a célula dele. Esse é o propósito de sermos igreja, irmãos. Nós não queremos ser igreja só para te dar uma boa palavra, senão eu não devia nem estar aqui, porque eu nem me considero assim. Nós somos igreja porque nós entendemos que o Senhor quer uma família. Então a célula é esse canal de Deus para isso acontecer. Quando você não vai na célula, quando você não participa, porque todo mundo que entra aqui, a gente já fica olhando assim, falando, meu, vai ser um líder. Eu falo com os irmãos, falei, irmão, não vejo a hora de você estar bem lá, você, tua esposa, você, seus filhos, porque eu quero ver vocês avançando. Vocês têm que estar mais perto, que eu quero ver vocês avançando. É que a gente sonha com os propósitos de Deus sendo realizados na sua vida. E às vezes as pessoas acham que a gente quer mais um servo, mais um trabalhador, porque nós queremos crescer aqui. Eu falo, não sou eu que quero crescer não, é Deus. Eu só quero plantar, o outro me ajuda a regar. É Deus quem vai dar o crescimento. É Deus que vai fazer as coisas acontecer. Nós só queremos ser o que o Senhor espera que sejamos. Uma família. Gente que paga preço, gente que investe. Não gente que vive escorada, que vive de desculpa. Você liga é uma desculpa, você pergunta é outra desculpa. Olha, nós não queremos ser chato na sua vida, mas nós só queremos ver Deus realizando através de você o propósito dele. Tem uma história que Deus quer escrever através de você, coisas maiores. Ele mesmo disse, aqueles que creem em mim farão obras maiores do que eu fiz. Eu vou falar para você, você vai além de mim, você vai além da minha equipe, porque você está chegando, e nós vamos ser como os ombros e trampolim para te ajudar a crescer. Então onde nós esticarmos as cordas e as tendas, ali já é natural que você está debaixo. Você vai ser responsável para ir além. Eu quero dizer para você algo muito precioso. Nós não precisamos de pessoas, de quantidade, de multidão para conquistar.
uma geração. Nós só precisamos de discípulos, de líderes de verdade. Por isso que eu vivo falando para os meus líderes: faça líderes, gere líderes. Com 12 homens, Jesus conquistou o mundo. Com 12 homens, ainda se fala de Jesus Cristo. Através de 12 homens. Deus, me dê só 12 homens. É necessário só 12 homens. E o mundo será alcançado. Você entende isso? Sabia que você está aqui por causa desses 12 homens, que uns eram iracundos, falavam demais, outros eram todos impetuosos, falavam, faziam, outros eram quietinhos, outros encostavam. Tinha um lá que chamado de discípulo amado, João, que quando o povo queria alguma coisa, os discípulos queriam fazer alguma coisa, falavam: João, vai lá que você é assim com o homem, pede lá para ele, para mandar aqui fazer algo novo. E João ia lá, e você acredita que João ia lá e falava que ele encostava no peito de Jesus e falava assim: G, então, o povo aí, será que não dá para rolar passar uma manteiga nesse pão aí? Esse peixinho, não dá para fazer ele a bela mulher, não, com as alcaparras. E Jesus falava com ele: ô João, tá bom, João, você não me pede chorando que eu não faço sorrindo. E Deus fazia. Como eu preguei semana passada, ou retrasada, foi passar. Se Jesus se preocupou em falar com Pedro entrar sobre as águas só para se divertir, porque não tinha propósito nenhum daquilo, você acha que Ele não vai derramar sobre a sua vida toda sorte de bênção, de paz, de amor, de felicidade? Mas eu quero perguntar o seguinte: a gente às vezes vem buscar Ele porque a gente só quer isso, mas quantos de fato vem buscar Ele por causa dEle? Amém? Estão aqui aqueles que buscam o Senhor por causa de Jesus? Então que o seu trabalho não seja um impedimento para você servir a Deus, que a sua escola, que os seus negócios não sejam um empecilho de você ser um homem de Deus. Você está ouvindo? Vamos orar comigo então? Eu queria que você agora está do lado, olha que joia, família, amigos reunidos, alguém abraçado com alguém mesmo, porque nós não vamos conquistar nada sozinhos, irmãos. Sabia que essa obra aqui, se fosse só eu, nunca daria certo. Graças a Deus que Deus colocou uma equipe fantástica na minha mão, com muito mais criatividade, zelo do que eu. Só sou um maestro aqui, eu só sou, na realidade, eu sou eu pego o chicote, dou uma estraladinha de vez em quando, às vezes eu passo um bálsamo, passo um óleo, mas você é importante. Eu não sei se vocês que estão aqui, que nos visitam, se vocês conhecem uma célula. Quantos aqui nunca foram numa célula nossa? Faz assim, só um sinal. Olha, aqui não foi ainda, você ainda não foi. Quem mais? Olha lá, o Emerson ainda não foi com a esposa. Olha, não foi ainda. Eu queria convidar você a conhecer uma célula, para você entender como a gente funciona, como a gente trabalha. Amém? Porque é através das células que nós fazemos como Jesus fazia. Tem gente que fala que célula é do diabo. Você acredita? Que tem igrejas que falam que reunião de célula, isso é coisa do diabo. Ela devia conhecer um pouquinho mais a Bíblia, para ver que Jesus trabalhava em célula, fazia discipulado, tinha consolidação, tinha impacto, tinha batismo nas águas, colhia dízimo, oferta, fazia grandes obras, fazia conferência, fazia libertação. Jesus fazia isso, e nós fazemos também, porque as obras que Ele fez, nós faremos, e maiores. Vamos orar? Você vai consagrar o seu coração agora a Deus. Você vai falar assim: ó Deus, eu quero de fato ser um vencedor, eu quero entrar no Teu reino, eu quero ser lembrado pelo Senhor, eu quero assistir o filme da minha vida e enxergar uma história de gente que venceu, não de gente que desistiu, não de gente que não foi além, mas eu quero ir além, assistindo o Senhor, a história da minha vida, e ouvindo da sua voz, me chamando servo bom e fiel. Entra no gozo do seu Senhor, porque foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Toma posse sobre as cidades, toma posse sobre os bairros, toma posse como herança.
Ele diz: pede-me e dareis a ti as nações por herança. Ele está esperando ouvir a tua voz e uma decisão no teu coração. O convite é: saia do mesmismo, saia da religiosidade. Você que só visita, você que nunca é intenso, nunca se dispõe, não dá para se contar com você. Hoje é dia de mudar a sua história. Hoje é dia de mudar a sua resposta. Hoje é dia de você falar: basta, eu sei que está chegando um tempo novo, é um tempo vindouro, Cristo Jesus está voltando. E eu vou dizer a você, irmão, eu quero ver sim você entrando no reino dele junto comigo. Queremos apresentar para ele uma igreja de vencedores, onde cada um é um ministro, cada um é um vencedor, em nome de Jesus. Pai, põe sua mão sobre os seus filhos hoje e derrama sobre eles a sua bênção. Abençoa o coração deles, livra-os, Senhor, dos enganos do diabo, dos equívocos do maligno, que muitas vezes confundem, Senhor, que tiram a fé, que tiram a vida. Em nome de Jesus eu quero declarar sobre você, irmão, a bênção do Senhor está depositada sobre a sua vida. Os planos do Senhor não se frustrarão. Não prorrogue o que Deus quer fazer, não impeça o Senhor. Pare de empurrar o propósito de Deus na sua vida. Pare. O tempo não para, o tempo continua rodando, mas Deus tem um propósito e as mãos deles ainda estão estendidas para nós. Oh Espírito, em nome de Jesus, faça-nos reinar com o Senhor, Pai. Dá-nos o privilégio de reinar com o Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus.